Fala, estudante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do... Deixa eu colocar aqui, ó. Sobre a estratosfera. E aqui a gente fala sobre conteúdos que são relevantes para a tua vida de estudante. Pois é, eu também sou estudante, então a gente vai falar aqui sobre conteúdos que têm me ajudado, que têm ajudado os meus alunos nesses 10 anos aí que eu tô na docência, né? Que eu sou professor, né? Há 10 anos. Então é isso aí. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre conhecimento ser poder. É isso aí, conhecimento é poder. A gente vai falar também hoje sobre como é que se dá a curva de aprendizagem, que eu costumo falar bastante para os meus alunos, isso aí. No entanto, eu nunca tinha achado de fato algo mais concreto para poder comprovar isso para eles. E eu, estudando, achei essa curva de aprendizagem. Eu vou mostrar isso aí para vocês também. Vou falar sobre 3 coisas que podem te ajudar também a subir o nível da tua capacidade de aprender, de adquirir conhecimento. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Meu nome é Jefferson Prieto, sou professor de Física, Matemática, para quem não me conhece, tá? Raciocínio lógico também, enfim, e a bagaceira toda. Esse é o episódio número 3 do Sobre a Estratosfera e vamos começar falando sobre o nosso conteúdo, sem mais delongas, que tem bastante coisa para ser falada hoje. Bom, vamos lá. O tema não sei, chamam isso aqui de podcast, né? Não sei se é um podcast. Me diz aí nos comentários, eu vou decidir se é podcast mesmo ou não sei. Enfim, conhecimento te põe em outro patamar, ou seja, conhecimento é poder. Vamos lá. O que que você precisa entender como estudante, né? E que é uma coisa que os meus alunos têm falado para mim, assim, ó. Alguns alunos têm falado, né? Têm falado, poxa, Jefferson, mas beleza, eu até gosto aí das aulas de matemática. No entanto, eu não consigo entender. Eu sou muito melhor em história, eu sou muito melhor em geografia, eu sou muito melhor em outras áreas, tá? Então a pessoa, ela se desprende totalmente da ideia de se esforçar para aquilo, justamente porque ele não gosta daquilo. Mas se você for perceber, o conhecimento, ele é acumulativo. Então, por exemplo, o que eu aprendi hoje de matemática vai me servir para um assunto lá na frente, que depois vai me servir para outro assunto, que depois vai me servir para outro assunto, e assim vai. Então é em cadeia. No entanto, essa curva, esse crescimento aí do conhecimento, ele não é de forma linear. Por exemplo, aprendi isso, aí depois aprendi isso, depois aprendi isso, Não, a coisa aqui, ó, ela cresce como se fosse um S aqui, ó, e ele vai crescendo, e aí depois ele tende a estabilizar, obviamente, porque apesar do nosso cérebro ter uma capacidade infinita de obtenção de conhecimento, mas a gente vai perceber isso aqui nesse gráfico, que foi um estudo feito por um pesquisador alemão, tá? Um psicólogo alemão, tá? Aqui, que é a tal da curva de aprendizagem. Enfim, encontrei isso aqui para poder mostrar, tá? Como é que funciona essa curva de aprendizagem? A curva de aprendizagem, que do inglês Learning Curve, e aí ele fala o seguinte, ó, ele tem 2 eixos aqui. Vamos pensar como se fosse lá na física, quando eu dou uma aula de física para vocês. Então a gente tem o eixo aqui da proficiência em relação ao eixo em função do eixo do tempo despendido. Ou seja, quanto mais tempo eu estudo, lembrando que esse estudo ele precisa ser feito de maneira correta. Que inclusive aqui neste canal eu já fiz live ensinando como criar um cronograma de estudos eficiente. Eu ensinei como criar um cronograma de estudo eficiente para, acho que 3 tipos de situações. Para, por exemplo, pessoas que trabalham e estudam, pessoas que apenas estudam, para antes do edital aberto e para depois do edital aberto. Salvo engano, eu fiz para 4 situações um cronograma de estudo. Exemplifiquei no detalhezinho. Eu posso depois colocar aqui, passando em algum lugar ou na descrição, confere. Se eu não colocar, se eu esquecer de colocar, você vai lá no meu canal e pesquisa lá Jefferson Prieto, cronograma de estudo. Você vai achar Jefferson Prieto, mapa mental, Jefferson Prieto, enfim. E aí você vai encontrar lá algum conteúdo que eu fiz sobre isso. Mas vamos lá. Por exemplo, vamos lá. Vou pegar aqui o cursor e a gente vai entender isso aqui, ó. Digamos que esse tempo aqui, ó, andei aqui, foi de 1 ano. Digamos que você estudou de maneira correta durante 1 ano. Qual é o teu nível de proficiência? Ó, você subiu aqui, ó, puxou para cá, você tem só isso aqui de proficiência. Pois é, você só tem isso aqui de proficiência. Você tem bem pouquinho. Tá? Aí depois, ó, aí você andou, ó, estudou mais 1 ano no mesmo ritmo. Aí você pensa, então se eu tenho isso aqui, eu vou dobrar a quantidade de conhecimento? Pelo contrário. Então, o que foi que ele observou nos estudos dele, tá? E são estudos muito sérios, né? Comprovaram isso. Eles pegam uma amostra de pessoas distintas e
observa isso, tá? Então, ó, o que acontece aqui? Eita, aqui, ó. Pronto, o que acontece, ó? Depois de um ano, ó, subiu bastante, ó. Qual o nível de proficiência? Isso aqui. Não dobrou, aumentou mais do que o dobro. Deu para entender? Aí vamos lá. Digamos que agora eu vou estudar 3 anos um determinado assunto. Por isso que quando as pessoas elas estudam, fazem, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, isso leva anos. É para que de fato o teu nível de proficiência aumente a ponto de você poder ser chamado de mestre naquele assunto, de doutor naquele assunto. Entendeu? Então, aqui, ó, 3 anos. Digamos que aqui bateu 3 anos aqui. Subiu aqui, ó. Pum! Onde é que vai minha proficiência? Aqui em cima, quase no topo. E aí depois ela tende a dar uma estabilizada, essa curva. Mas até aí a gente consegue observar o seguinte: quais são as vantagens e desvantagens da gente observar esse tipo de gráfico? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Qual é a vantagem? Opa, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Qual é a vantagem e a desvantagem de olhar esse tipo de gráfico e achar que isso é um padrão para todo mundo? Por exemplo, o bom dele é que você percebe que a curva inicialmente ela demora muito a crescer. Ela demora bastante a crescer. Mas depois que ela começa a crescer, ela tende a crescer rapidamente. Então, se você for observar, o que acontece nos nossos estudos? Por exemplo, digamos que, um exemplo prático. Os meus alunos que estudam para raciocínio lógico matemático. Eu chego lá com a teoria. Não sei o que, teoria do terceiro excluído, sei lá, chego com lógica proposicional, tabela verdade, a pessoa diz, cara, isso não faz sentido. Aí, como é que tá o gráfico dele? Tá lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo. E ele vai continuar sem entender. E aí você precisa continuar se esforçando, se esforça pra caramba. Aí você vai ver uma evolução bem pequenininha. Aí é aí que a galera desiste. Por quê? Porque inicialmente a evolução é bem pequena. E é super normal que seja pequena. Pois é, o gráfico mostra isso, que a evolução é bem pequena. Beleza. Aí continua estudando. Aí ele começou a entender. Aí eu dou exemplos práticos. Aí cara, com esse exemplo aí você me ajudou. Eu consegui entender mais ou menos como é que funciona a coisa toda. Aí beleza. Aí teve mais uma evoluçãozinha, diferente da primeira. Por quê? Porque o conteúdo é acumulativo. Então, o que ele estudou lá no começo, mais o que ele está entendendo agora, isso constrói um conhecimento muito maior. Então, o crescimento desse conhecimento não é de forma linear. Aí depois, aí a gente começou a resolver questões. Bateu lá 100 questões, resolvemos 100 questões. O que é que acontece? O gráfico sobe. Sobe de forma rápida. Pois é. Por quê? Porque ele começou a praticar, começou a se dedicar, estudar em casa, resolver questões, e ele começa a entender muito mais. E o conteúdo que lá no começo parecia ser muito difícil, agora não é mais tão difícil assim. E aí vai tender a subir rapidamente, chegar um momento de estabilizar, que é o momento que realmente ele conseguiu adquirir os conhecimentos necessários para aquela prova dele. Lembrando que, por exemplo, eu preciso digerir um livro completo de matemática. Eu preciso realmente digerir um livro completo de matemática para tirar todas as dúvidas. Mas para quem vai fazer uma prova específica, você não precisa digerir todo um livro. Por quê? Você precisa saber o que de fato cai na prova. E essa é a função do professor, é facilitar, né? Eu absorvo todo o conteúdo e seleciono só o que é interessante para você. Deu para entender? Vamos lá. Então, voltando aqui, níveis de proficiência. Então, eu espero que tenha dado para você entender. E qual é a desvantagem disso? Que eu ainda não falei qual é a desvantagem. É que, por exemplo, não depende só de poucos fatores esse tipo de coisa. Depende de muita coisa. O nível de proficiência. Então, por exemplo, aí você começa a estudar, só que aí você estudou de forma errada. Então, esse início do gráfico ele vai tender a se alongar, porque o seu nível de proficiência vai crescer muito pequeno, uma taxa muito pequena. Mas é aquela coisa, se você fizer o que você tem que fazer da maneira correta, com dedicação, a ideia é essa. É que com pouco tempo, eu dei um exemplo de 1, 2, 3 anos, mas a ideia é que não seja isso, tá? Vamos lá. Continuando aí, o nosso conteúdo de hoje. Aqui, foi um estudo feito por esse psicólogo aqui, Hermann, um alemão, Hermann alguma coisa, em 1885. Super interessante isso aqui, tá? Tem artigo sobre isso também, caso um dia vocês tenham interesse de ler, super aconselho. Vamos lá, exemplos da graduação, tá? Exemplos da graduação. Como é que funciona na graduação? Para quem não sabe, eu sou professor de física e matemática, raciocínio lógico, já sou professor disso já há em torno de 10 anos. Há 10 anos que eu... Em torno de 10 anos não, esse ano eu fiz 10 anos. Comecei com 17 anos, hoje eu tenho 27, então há 10 anos já que eu leciono. Comecei só com matemática e depois fui para física, fui para o raciocínio lógico, mas, por exemplo, eu também concluí a graduação agora.
concluí a graduação em Engenharia Mecatrônica. Então aí, acabei de formar agora em junho, né? Acabei de entregar meu TCC, maravilha, pronto, entregue. Mas é um exemplo que eu trago da graduação para a vida, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem esse tipo de coisa. Por exemplo, quando você estuda matérias complexas, com o passar do tempo, aquela matéria ela deixa de ser tão complexa. Por exemplo, às vezes você trabalha num setor administrativo, você precisa pegar um software. E aí no começo você olha assim, você diz, meu Deus, não sei para onde é que vai esse software, não sei como é que faz. Com o passar do tempo, você fica expert naquele software, de tanto trabalhar todo dia naquele software, e você é capaz depois de treinar outras pessoas. Fala se não é verdade. Por exemplo, tem gente que chega num setor, está trabalhando numa empresa, às vezes a pessoa não sabe nem ligar um computador. Hoje, ela faz tudo o que é necessário de ser feito no computador, planilha de Excel e tal. Por quê? É muito mais essa questão de continuar praticando. Exemplo prático. Por exemplo, na minha graduação, eu acho que quando eu comecei, tinha umas 70 pessoas na minha sala de aula. 70. Assim, ó, do primeiro para o segundo período, metade ficou. Nem todo mundo se identifica, é normal, nenhum demérito nisso. Uns foram para outras graduações, outros viram que não era aquilo que eles queriam para a vida deles. Mas, aquela coisa, uma matéria que reprova muito é o cálculo 1. É uma das matérias, eu diria que é uma das matérias que mais causa desistência dos estudantes de engenharia, é o tal do cálculo 1. Por quê? Porque cálculo 1, quando você chega no cálculo 1, logo no começo, o professor enche um quadro assim, e você precisa ter uma base forte do ensino médio. E nem todo mundo tem uma base forte do ensino médio. Nem todo mundo tem uma base forte do ensino médio. Então você precisa chegar com a base forte do ensino médio para você poder entender aquilo ali. E aí, por N motivos, as pessoas, por exemplo, pode ser que elas desprendam tempo do que elas têm para fazer, para poder se dedicar àquilo, entender e aprender e recuperar o tempo perdido, ou às vezes não conseguem. E é normal. Beleza? Mas, por exemplo, para mim, no começo, no primeiro período, o cálculo 1 era super complexo. Super complexo. Aí o que aconteceu? Aí eu estudei pra caramba, passei em cálculo 1. Aí fui para cálculo 2. Quando eu chego em cálculo 2, eu precisava dos conteúdos de cálculo 1. Aí fui para cálculo 2. Cálculo 2 super complexo. Só que o cálculo 1 já não era mais tão complexo, já era base para mim, entendeu? Então, o que parecia ser muito difícil inicialmente, com o passar do tempo, não era mais tão difícil assim. Eu passei a encontrar outra coisa mais difícil. Aí veio o cálculo 3, aí veio a equação diferencial, aí veio física 1, física 2, cálculo numérico. E aí vai. E aí todos os períodos tinham matérias de cálculo. E aí quando eu terminei o 10º período, eu olho para trás e eu vejo, cálculo 1 nem era tão difícil assim, mas eu achava que era difícil. Por quê? Tudo isso está dentro dessa curva de aprendizagem, entendeu? Então, quanto mais eu me disponho a estudar, mais fácil vai ficando com o passar do tempo aquele conteúdo. Deu para entender? Vamos lá. Agora a gente vai para o que pode acelerar o crescimento da curva. E eu trago aqui 3 exemplos, tá? O que é que pode acelerar o crescimento da curva e que eu usei na minha graduação? Vamos lá. Primeira coisa aqui que pode acelerar o crescimento da curva é criar resumos. Aí você fala, Jefferson, beleza, eu estudo por resumos, eu vou lá no meu cursinho, eu vou na minha faculdade e eu faço o resumo da aula. O professor tá lá falando, eu tô lá café escrevendo, ele diz assim, ó, preste atenção, e eu tô lá escrevendo. E eu tô, peraí que eu tô com a garganta seca, deixa eu ler, ó, deixa eu beber água aqui. Enfim, aí ele disse assim, não, mas eu faço resumos. Beleza. Não sei qual é a tua técnica que tu usa para fazer resumo, mas eu posso fazer uma aula aqui de como criar resumos eficientes que me ajudaram na graduação. Mas você revisa o teu resumo? Quando é que você... beleza, reviso. Mas quando é que você revisa? Reviso um dia antes da prova. Aí tá errado. Aí, não reviso. Tá errado também. Mas os dois estão errados. Porque se você faz um resumo, o resumo não pode se perder no teu caderno. Você tem que revisar os teus resumos. Deu para entender? Então faça resumo, mas não deixa o resumo. Tem uma galera aí que está em cursinho. Chega lá, o professor lá na aula de direito, fala um monte de coisa. Fala um monte de coisa, o cara guarda o caderno, fechou, foi para casa. Semana que vem ele vai abrir o caderno novo para poder anotar mais coisa da nova aula. E durante a semana ele não revisou o resumo. Esse é um erro que acaba matando as pessoas de verdade. Isso é um grande problema. As pessoas elas não querem revisar os próprios resumos que elas fazem. Isso é um grande problema, tá? Vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. Então faça resumos. No entanto, separe horários durante a semana, 1, 2, 3,
para você poder revisar seu resumo. Entenda o seguinte, que, por exemplo, digamos que você assistiu uma aula de 2 horas, você fez um resumo lá. Se você conseguir revisar o teu resumo em meia hora, você concorda que você já está na vantagem, você não vai precisar depois voltar e assistir 2 horas de aula novamente, você anotou só o que é importante, só o que de fato cai na prova, o teu professor chegou lá e disse, anota isso aqui, o Jefferson falou lá, anota isso aqui que isso aqui vai cair na tua prova de raciocínio lógico. Beleza, show de bola. Aí você foi lá e anotou. Se você não revisar, isso aí vai passar. O teu cérebro ele precisa de revisões para poder adquirir e ele entender o que de fato é importante ser armazenado. A gente vê muita coisa durante o dia. Então o nosso cérebro ele é seletivo. Ele vai dizer, isso aqui é importante ser armazenado, isso aqui não é importante. Se você não fizer isso, com certeza vai dar merda. Beleza? Vamos lá. Segunda coisa que você pode fazer que pode acelerar a tua curva de aprendizado, tá? Mapas mentais. Por exemplo, já falei aqui num desses vídeos da série que eu fiz o concurso da Força Aérea Brasileira e, cara, cheguei muito perto, mas foi uma experiência incrível, assim. Aí, assim, foi super motivante saber o quão longe eu pude chegar. Mas, sabe uma coisa que me ajudou bastante? Que no período eu tava estudando, trabalhando, fazendo um monte de coisa e ainda estudando para o concurso, em paralelo. Edital aberto, que foi que eu fiz? Mapas mentais. Por quê? O mapa mental ele é uma técnica que te permite, apesar dele ser um pouco mais demorado inicialmente para você fazer, ele é uma técnica que te permite que você revise esses conteúdos de uma maneira muito rápida. Vamos por exemplo. Então, o primeiro passo você vai... E eu fiz isso também na faculdade com as matérias de cálculo. Pois é, para quem diz que mapa mental só serve para matéria de teoria, eu fiz isso para as minhas matérias de cálculo. Eu fazia mapas mentais para minha matéria de cálculo porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, eu trabalhava na cidade que eu moro, trabalhava em outra cidade, tinha projeto de pesquisa, projeto de extensão, grupo de estudo, a bagaceira toda e eu precisava otimizar o meu tempo. Então, na graduação, isso aí me ajudou bastante, mapa mental, tá? Para alguns vão dizer, não, mas demora muito para poder fazer um mapa mental. Mas, nego, depois de feito, você tem um conteúdo ali na palma da tua mão. Por exemplo, vamos para o exemplo que eu dei anteriormente. Você assiste uma aula de 2 horas. Beleza, teu professor vai lá, fez uma aula de 2 horas. O que você vai fazer depois? Você vai fazer resumo, ou em paralelo, enquanto está tendo a aula, ou enfim, ou você grava e depois faz o resumo, ouve lá e faz o resumo, enfim, faz o teu resumo de tudo o que é importante. Até no meio da aula, às vezes o professor diz assim, isso aqui vai ser questão de prova, viu? E eu sabia exatamente qual era a questão que ia cair na prova, que ele dizia no meio da aula, e a galera não anotava e eu anotava. Pois é, aí você vai revisar o teu resumo. Lembra que eu falei que uma aula de 2 horas você consegue revisar um resumo em, por exemplo, meia hora? Pois é, em meia hora. Você vai revisar bastante esse resumo, até que ele vai ficar na tua cabeça. Você vai criar um cronograma para você ir revisando isso aí durante a tua semana. Depois, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um mapa mental. Aquela informação, você já afirmou para a tua cabeça que aquilo é importante. Aquilo é importante para você. Aquilo é muito importante para você. E aí, na tua cabeça, ele vai dizer, esse conteúdo aqui, se ele está batendo tanto nessa tecla, é porque, de fato, isso vale a pena ser lembrado. E aí você vai lembrar. Só que aí fica numa gaveta muito distante na tua cabeça. E aí você precisa criar agora mapas mentais. Por exemplo, uma aula de 2 horas, com resumo você revisa em meia hora. Com mapa mental você consegue revisar todo um conteúdo de 2 horas em 2 minutos. Olha a mágica do mapa mental. Pois é, mas antes é preciso que você faça todos os passos, tá? Todos os passos para poder isso te ajudar. Então você vai revisar isso aí em apenas 2 minutos. Acredite se quiser, mas você consegue fazer isso. No concurso da aeronáutica eu fiz isso, eu fiz uma apostila dessa grossura só de mapas mentais. E até hoje eu lembro das coisas porque eu associava com imagens e toda a técnica do mapa mental. Foi realmente uma técnica que fez total diferença no meu concurso, total diferença na minha graduação. Então, espero que fique claro para você isso aí. Vamos lá. E agora, terceira e última dica técnica, enfim, para você poder acelerar e para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. E lembrando, pessoal, se isso está contribuindo, já deixa o joinha aí para a gente poder continuar fazendo mais conteúdos para poder te ajudar na tua vida de estudante. Vamos lá. Cronograma de estudos. Como ter um cronograma de estudos? É importante que você não somente fique nessa de, eu vou pro cursinho, eu estou pagando R$500 de cursinho, R$1.000 de cursinho, não sei o que.
Véi, se você não tiver um cronograma para poder revisar esses conteúdos quando tu chegar na tua casa, de nada vai adiantar, pai. Você vai perder muito dinheiro, você está perdendo dinheiro, você está jogando no ralo todo o teu investimento. Eu não sei se isso é um dinheiro que faz falta ou não, mas você está jogando no ralo. Então você tem que continuar, o estudo tem que continuar em casa. E para isso você precisa criar um cronograma. Por mais que você esteja cansado, faça um esforço, acorde mais cedo, durma mais tarde, cancela o horário de almoço para poder estudar, enquanto come ali, vai estudando, vai revisando conteúdo, mas cria um cronograma de estudos eficiente. Inclusive eu já tenho aula aqui no canal sobre criar cronograma de estudo. Eu falei logo no começo, né? Acho que eu criei 4 formas 4 modelos de cronograma de estudo para 4 situações diferentes. Para quem estuda, para quem trabalha, para quem estuda e trabalha, para quem está em reta final, o edital aberto, e para quem está antes do edital aberto. Deu para entender, pessoal? Então é isso. Criar um cronograma. Outra coisa que é importante, que eu ia esquecendo, que isso é o mais importante de tudo. Faça resumo, faça mapa mental, crie o teu cronograma de estudos, e dentro desse teu cronograma de estudos, você precisa ter certezas que você vai cumprir ele. Você vai cumprir ele. E outra certeza que você tem que ter é que o teu primeiro cronograma de estudo não vai ser o teu cronograma definitivo. Porque, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então, porque, por exemplo, o teu primeiro cronograma de estudo não vai ser o teu cronograma mais eficiente de todos, porque você vai adequando. Então, por exemplo, você vai criar o primeiro, você vai ver que você não vai conseguir cumprir tudo. Aí depois você vai fazer um segundo. Bom, agora eu vou fazer um segundo cronograma de estudo com a minha realidade. Aí você vê que tem pontos que você vai precisar lapidar. Pronto. Fechei. Terceiro cronograma de estudo. Agora esse sim eu consigo cumprir. Esse está dentro da minha realidade. Esse aqui eu vou conseguir cumprir. E aí você chega na voadora mesmo. Você chega e faz o que tem que ser feito mesmo. Entendeu? A ideia é justamente essa. Então você vai criar o teu cronograma e é importante que ele fique visível. Por exemplo, se eu tiver um cronograma que esteja na minha agenda, eu ainda preciso lembrar de abrir a minha agenda. É comigo. Eu sou uma pessoa muito mais visual. Eu preciso ver. Então, por exemplo, o que é que eu faço? Meu cronograma de estudo está ali, na minha mesa de trabalho, colado na parede. Porque eu sei que de manhã eu vou chegar, vou sentar na minha mesa de trabalho e ele vai estar na minha frente, brilhando ali, porque eu sei quais são as minhas obrigações. Deu para entender? Já tem gente que consegue fazer o cronograma na agenda do celular. É uma opção. Se você consegue cumprir ele estando na agenda do celular, porque você está com o seu celular o tempo todo na sua mão, e ele vai lá, chega a notificaçãozinha bonitinha, você, agora é a hora de fazer tal coisa. Perfeito, faça, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Beleza, pessoal? Então, esse aí foi mais um. Para encerrar tem que botar, né? Mais um sobre a estratosfera, e aqui a gente fala sobre conteúdos que vão te ajudar na tua vida de estudante. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha entendido. Espero que eu possa ter sido claro para você neste momento quanto a isso. Espero poder fazer a diferença um pouquinho na tua vida, beleza? Então é isso aí, já dá o like aí, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aí nos comentários. Se eu conseguir te ajudar, eu vou ficar muito feliz de saber que eu pude contribuir um pouquinho mais com a tua jornada do estudante. É isso aí, até amanhã, tchau!